boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria nós estarmos aqui, mais um domingo, mais uma noite de domingo em que a gente pode se reunir, mesmo que virtualmente, para ouvir a voz do Senhor, para celebrar ao Senhor, para ouvir a respeito das coisas do Senhor. Que alegria que nós podemos estar aqui nesse domingo, dia 20 de dezembro. Eu não sei se você já realizou isso, eu não sei se você já, como a gente diz com os jovens, se você já se ligou, mas a gente está no penúltimo domingo desse ano de 2020. Como o tempo passou rápido. Talvez para você tenha passado devagar, talvez para o irmão do lado tenha passado rápido, mas a verdade é que a gente já está no penúltimo domingo de 2020, dia 20 de dezembro de 2020. Quantas vezes ao longo desse ano, um ano turbulento, um ano de muitas lutas, um ano de aflições, quantas vezes no meio dessas turbulências eu e você pensamos que nós não chegaríamos ao dia 20 de dezembro de 2020, mas o Senhor, em todos esses momentos, renovou a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui, dia 20 de dezembro de 2020, o penúltimo domingo do ano. Por isso eu quero convidar você a se alegrar no Senhor nessa noite. Eu não sei se a sua penúltima semana do ano, antepenúltima, né, que o ano vai acabar mais ou menos ali no meio da semana, para o final. Eu não sei se essa semana que passou foi uma semana boa para você, eu não sei se a semana que passou foi uma semana de conquistas, de vitórias, ou foi mais uma semana de lutas e adversidades, mas eu sei que em todas as coisas, a palavra nos instrui que nós devemos nos alegrar no Senhor. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos ver no versículo 16, estejam sempre alegres. O versículo 17 diz, orem sem cessar. E no versículo 18 diz, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É muito interessante pensar que a palavra nos instrui a dar graças em tudo, em todos os momentos. Seja nos momentos de dificuldade ou nos momentos de mansidão, de calmaria. Seja nos momentos em que nós perdemos algo, ou seja no momento em que nós ganhamos algo. Em tudo nós devemos dar graças a Deus. E é isso que eu te convido a fazer nessa noite de domingo. Iniciar essa noite de domingo na presença do Senhor, dando graças a Deus. Agradecendo ao Senhor pelas lutas que nós enfrentamos nesse ano, pelas lutas dessa semana, pelas vitórias que nós recebemos ao longo desse ano, pelas vitórias dessa semana, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram sobre as nossas vidas ao longo de todo esse ano e se renovou também nesse domingo, pela oportunidade que nós temos, mesmo nesse tempo de dificuldades, em nos conectar através desse aparelho. Eu não sei se você está assistindo aí no seu celular, se você está no computador, se você está na televisão ou em qualquer outro dispositivo, mas olha que oportunidade, nós podemos nos reunir para ouvir a voz do Senhor, mesmo não estando presencialmente reunidos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelos momentos difíceis que nos fizeram chegar até aqui, diferentes da forma como nós começamos esse ano de 2020. Com certeza, você não é a mesma pessoa que começou esse ano. Eu não sou o mesmo, porque nós passamos por diversos momentos ao longo desse ano. E em todos esses momentos, Deus foi trabalhando nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, moldando o nosso caráter, assim como o oleiro vai moldando o vaso. Quantas vezes ao longo desse ano nós fomos quebrados nas mãos desse oleiro e reconstruídos para ficar da forma como Ele imaginou e determinou que nós devêssemos ficar. Glórias a Deus por isso, graças a Deus por isso. Se alegre no Senhor nessa noite de domingo. Eu não sei se você está aí com a sua família reunida, se você estiver em família, olhe para o lado. Deus tem cuidado da sua casa. Se você estiver sozinho, glorifique a Deus da mesma forma, Ele tem cuidado da sua vida. Talvez você está aí na sua casa ou alguns irmãos estão acompanhando essa celebração do trabalho e você fala assim, Lucas, você não sabe o que eu estou passando. Como é que eu posso dar graças a Deus no meio dessa tribulação que eu estou vivendo? Dê graças a Deus, porque a vontade do Senhor sempre vai se cumprir sobre as nossas vidas. E nós, crentes no Senhor, cristãos, servos de Deus, entendemos que a vontade dele é sempre a melhor, para mim e para você.
Por isso, se alegre no Senhor, se alegre no Senhor, regozije-se no Senhor, dê graças ao Senhor. E que nós possamos iniciar essa noite de domingo. Daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Reginaldo. Mas antes disso, que você possa fechar os seus olhos aí na sua casa, para que nós possamos orar juntos, louvando a Deus por essa noite de domingo, louvando a Deus por essa nova semana que inicia hoje, a penúltima semana aí sim do ano. Eu não sei se essa semana vai ser maravilhosa e você vai receber grandes coisas. Eu não posso afirmar nada, eu posso afirmar que o Senhor vai cuidar da sua semana. Eu posso afirmar que os propósitos do Senhor vão se cumprir sobre a sua vida nessa semana. E os propósitos do Senhor são de nos fazer bem e não mal. Mesmo que as situações pareçam adversas, os propósitos do Senhor são de nos fazer bem. Vamos glorificar e orar e agradecer a Ele. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa noite de domingo, pela oportunidade, pelo privilégio que eu tenho com os meus irmãos de estarmos conectados nessa noite de domingo. O penúltimo domingo do ano. Um ano em que nós vimos a sua misericórdia se renovando sobre as nossas vidas todos os dias. Um ano em que nós passamos por diversas tribulações. Um ano em que nós fomos quebrados pelo Senhor e reconstruídos, ou estamos nessa reconstrução. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua mão poderosa sempre esteve atuando ao nosso favor. Mesmo que os nossos olhos terrenos não consigam enxergar ou não conseguiram enxergar nesse ano, nós cremos com os olhos espirituais que o Senhor esteve sempre trabalhando em nosso favor. O Senhor sempre esteve operando em favor das nossas vidas. Por isso nós queremos, no início dessa noite de domingo, glorificar e exaltar o Seu nome, dar graças ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, fiel, misericordioso e maravilhoso. Um Deus poderoso que não tem deixado de cuidar da minha vida e da vida do meu irmão. Não tem deixado de cuidar da minha vida e da vida da minha irmã. Não tem deixado de cuidar da minha casa e da casa do meu irmão, da casa da minha irmã. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos agora nos assentar, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a Sua voz, porque nós temos certeza que o Senhor vai falar mais uma vez conosco através da Sua palavra. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar conectados nessa noite. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Final de domingo abençoado na presença do nosso Deus. Logo pela manhã nós tivemos o batismo nas águas e foi uma bênção. Nós podemos compartilhar com os irmãos desse momento de sepultamento do velho homem, de um novo nascimento em Cristo Jesus. E podemos nos reunir nesse início de noite, final de dia, para podermos mais uma vez celebrar o nome do Senhor. Já houve festa nos céus pela manhã, porque a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. E quantos nós tivemos? E nós podemos festejar juntamente com o Senhor, com os anjos e juntamente com os nossos irmãos que tiveram a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de se entregar totalmente a Cristo, para poderem viver em novidade de vida e ter uma nova vida em Cristo. Então, eu quero já te convidar para que você, juntamente com os seus nesse momento, se aquete e abra sua Bíblia no no Evangelho, de Marcos, no capítulo de número 8, onde nós estaremos fazendo a leitura a partir do versículo de número 34 até o versículo de número 38. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38. Onde nos fala assim: E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim
e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? O Senhor colocou essa passagem em meu coração, eu estava meditando e o Senhor me trouxe esta passagem. E o Senhor trazia algo para mim a respeito de perda. Hoje pela manhã, como eu já disse, nós tivemos o nosso batismo, né? Vidas desceram às águas e essas vidas se decidiram entregar-se a Deus, decidiram se servir a Deus, decidiram se negar a si mesmo, decidiram deixar de lado o seu eu, o seu ego, para poder viver a vontade do Senhor. Então, nesse momento, o que eles estão dizendo é que eles estão negando a sua própria vida. Eles estão se abnegando para que eles possam viver a vida que Cristo tem para eles. Para que eles possam agora representar um povo escolhido, representar uma nação que é eleita, representar um Deus todo-poderoso diante de homens. Então nós vamos ver que, de repente, né, neste mundo que nós estamos vivendo e no tempo em que vivemos agora, quando se fala em perder, quando se fala em abnegar-se, quando se fala em deixar as coisas de lado, isso é totalmente proibido no meio de uma sociedade que é totalmente materialista, que é totalmente apegada a bens, que quer angariar coisas para poderem ter uma posição social, ter um status diante de homens, e não se preocupando com aquilo que Deus pensa ou o que eles precisam da parte de Deus para que possam alcançar a sua felicidade. Não, eles acham que a felicidade ela está em conseguir coisas, em ter posições, em ter uma visão daqueles que estão à sua volta, de uma pessoa que é poderosa, que tem um poder aquisitivo, que pode fazer o que ela quiser. Então, se nós dissermos hoje, falarmos diante desse mundo e diante dessa sociedade, que é necessário que se perca para que possa se ganhar, as pessoas vão nos ter como loucos. E quando se fala nisso, quando nós muitas vezes falamos para as pessoas que é necessário que isso aconteça, nós vamos ver que tem pessoas que até ficam enfermas. Pessoas adoecem quando sabem que vão perder alguma coisa, quando é necessário abrir mão de algo, quando é necessário negar-se. Tem pessoas que ficam enfermas, que entram em desespero, pessoas que não aceitam de forma nenhuma, porque a política dessa vida que nós vivemos, a política daquilo que é pregado neste mundo, é estar por cima, é conseguir, é adquirir, e nunca estar perdendo. Então eles pensam que a felicidade está nessas coisas, né? E quando eles falam em felicidade, né, ele já se reporta a poder, a riqueza, a ambição. É isso que o mundo se reporta, né? Ah, se eu não for poderoso, se eu não tiver poder, se
eu não tiver riqueza, se eu não for ambicioso, eu não sou aceito no meio da sociedade. Então pregar uma possibilidade de felicidade, abrindo mão das coisas que nós podemos adquirir, daquilo que nós podemos conseguir com os nossos esforços, é loucura. As pessoas nos taxam como loucos. Que é isso? Vocês estão loucos. Eu precisar abrir mão daquilo que eu quero, eu precisar abrir mão do meu eu, de ser a pessoa que eu sei que eu posso ser, e a felicidade que eu posso adquirir com aquilo que eu posso trazer para a minha vida, com aquilo que eu posso comprar com o meu poder aquisitivo, você está ficando louco. Você está dizendo para mim que existe felicidade fora isso? E nós vemos que existe. Porque quando nós abrimos mão, quando nós deixamos Deus trabalhar em nosso coração, quando nós nos entregamos totalmente a Cristo e permitimos que Ele venha e faça a obra em nossa vida, nós vemos que a felicidade, pregada pelos homens, a felicidade que o mundo nos oferece, é uma felicidade falsa, é algo que é passageiro, que logo quando vem uma luta, logo quando vem uma dificuldade, logo quando vem uma perda mesmo, que nós somos privados de alguma coisa, nós entramos em desespero. Então que felicidade é essa que não é duradoura? Que felicidade é essa que quando vem uma dificuldade ou vem algum problema, ela já se dispersa, ela já sai e o nosso coração se entristece, nós ficamos cabisbaixos e muitas vezes não temos forças nem mesmo para poder sair do nosso lar e podermos vir para a casa do Senhor. Não temos forças para abrir os nossos lábios, para glorificar a Deus por aquilo que temos vivido, por aquilo que estamos passando, sabendo que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, sabendo que em tudo isso Deus tem um propósito, que Deus está nos moldando e que Deus está nos levando a viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Mas nós nos deixamos influenciar por esse mundo. Então é algo que eles falam que é totalmente impossível, porque não creem em Cristo. É algo que eles dizem que não há possibilidade, porque não confiam em Deus. Mas os que seguem verdadeiramente, eles têm uma visão totalmente diferente, têm um pensamento totalmente diferente e vê uma possibilidade de alegria em tudo aquilo que ele está vivendo, em tudo aquilo que ele tem passado. E nós vamos ver que a palavra de Deus, vai nos mostrar que a decisão de Jesus no Getsêmani foi uma decisão de deixar a sua própria vontade. Eu já quero trazer isso como exemplo para nós, porque às vezes você possa estar pensando assim, pastor, mas não tem como. Isso que o senhor está pregando também, está dizendo, é algo que é inviável. Mas Jesus, quando ele chega no Getsêmani, ele fala assim, Pai, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Quando ele vai para a crucificação, ele fala, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Porque ele sabia aquilo que esperava, a alegria que viria depois. Ele sabia que o resultado daquilo que ele estava vivendo, da sua entrega, seria a salvação das nossas vidas. E havia uma alegria que foi proposta a ele, a palavra de Deus nos diz isso. E com certeza ele veria o fruto do seu trabalho. Então ele fala, Senhor, seja feita a sua vontade, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. E eu sei que isso vai me alegrar. Eu sei que isso vai gerar frutos. Eu sei que isso vai levar salvação àqueles que creem. Então nós não podemos ser igual os homens que estão lá fora, que pensam que essa felicidade é impossível, que pensam que uma satisfação em Cristo é impossível ser alcançada.
Nós não podemos ser igual a Pedro, que no momento em que ele foi ali reconhecido como aquele que seguia a Cristo, ele começou a seguir de longe, porque ele ficou com medo de uma consequência para a sua vida. Ele ficou com medo que algo acontecesse. Ao invés dele se dispor, ao invés de verdadeiramente ele confessar que ele conhecia Cristo, que ele estava ali recebendo essa satisfação, sabendo que Cristo estava indo para uma cruz e que estava sendo naquele momento torturado por homens, para poder salvar a sua vida, para poder cumprir-se uma palavra que havia sido determinada por Deus, de um evangelho que foi conhecido por eles, de algo que eles viveram de perto, mas Pedro ele prefere passar de largo, passar de longe e acompanhar de longe. E nós não podemos ser igual a Pedro nesse momento. Então, se nós temos seguido verdadeiramente a Cristo e temos acompanhado e temos estado perto de Cristo, nós podemos dizer com certeza, com garantia, sem medo de errar, a todo aquele que perguntar, que há a possibilidade de haver uma felicidade quando nós estamos perdendo. É o que Cristo fala aqui, é o que Cristo chama eles, aquela multidão, e chama os seus discípulos. Olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então Cristo ele vai mostrar que há essa possibilidade. Então ele está falando para eles, neguem a vocês mesmos. E nessa decisão que ele toma, de negar-se a si mesmo, de se entregar naquela cruz, e de dizer que seja feita a sua vontade, Senhor, e não a dele, de repente nós temos esta frase que pode resumir a vida cristã. Seja feita a sua vontade. Anularmos a nossa própria vontade, que nos coloca contra a vontade de Deus, para nos sujeitarmos à vontade dele. Era o que Cristo estava dizendo para eles, olha, neguem-se a si mesmo. Neguem o seu eu. Neguem a sua própria vontade para viver a vontade do Pai. Tomar a cruz é morrermos para nós todos os dias. É matar o nosso eu. É crucificá-lo com Cristo todos os dias. Por isso ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz e siga-me. O que Cristo estava dizendo aqui? Morra para você. Morra para você. Para que você possa viver a vontade de Deus. Para que você possa verdadeiramente viver as promessas que Deus deixou escrita nessa palavra. Então, tomar a cruz é anular os nossos desejos pelo proibido. Quantas coisas que são erradas, que são proibidas. Quantas coisas que a palavra de Deus nos orienta, não faça, não adultere, não roube, não mate. E nós sabemos que o matar não é somente matar com uma arma, mas é matar com palavras. Não adore imagens e esculturas, adore somente a teu Deus. Quantas coisas erradas nós fazemos? Roubamos a Deus. Ah, mas no que nós roubamos a Deus? Nos nossos dízimos e nossas ofertas. Tantas coisas que nós fazemos errado. Então tomar a nossa cruz é deixar o nosso desejo por aquilo que é proibido, por aquilo que é errado. É trilhar o domínio próprio em obediência à palavra de Deus e dizer não à nossa carne, à nossa inclinação da carne. É nós conseguimos olhar agora para nós e o desejo da nossa carne, aquilo que nós fazíamos, quando brotar, nós temos a possibilidade de poder falar não para a nossa carne, de falar não para os nossos desejos. Nós podemos negar
a nossa vontade para viver a vontade de Deus. É dizer não ao que quer que seja que esteja nos colocando contra a vontade do Senhor, que esteja nos colocando na contramão de Deus, daquilo que Deus espera de nós. E o que Deus espera de mim e de você? Senão que nós tenhamos um coração sincero, senão que nós tenhamos uma fidelidade para com Ele, senão que nós expressemos o amor pela sua obra, pelo seu evangelho, pela sua palavra, pelo seu Filho que se deu na cruz do Calvário, o amor um pelos outros. É isso que Deus espera de nós, e muitas vezes as nossas vontades, os nossos desejos, nos levam na contramão daquilo que Deus quer de nós, e nos levam a errar, a pecar, a nos distanciar de Deus. E Paulo nos ensina o caminho da negação, para que nós possamos perder a nossa própria vida por amor a Cristo e Evangelho. Ele vai nos ensinar isso. Paulo ele nos mostra aqui em Romanos 8, no versículo de número 5, olha o que ele está falando. Eu acho que eu errei, não é Romanos. É Romanos, é que eu estou em Marcos, se eu não virar a Bíblia, nós não vamos achar, né? Então não errei. É que eu quero permanecer em Marcos e que a Romanos apareça para mim. Aí não tem jeito. Em Romanos 8, a partir do versículo de número 5, olha o que Paulo fala. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. No versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. No versículo número 3 ele diz assim, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então Paulo ele nos ensina o caminho dessa negação, dessa abnegação, o caminho daquilo que Cristo está nos convidando a fazer, de deixarmos as nossas próprias vidas, de negarmos a nós mesmos para podermos seguir a Ele. Paulo ele entendeu isso. No entanto, que ele mostra, que ele vem ensinando em todo o tempo na sua pregação, nos momentos em que traz os seus ensinamentos, em que ele faz as suas visitas ou escreve as suas cartas, ele sempre está falando da forma que devemos nos portar para que possamos agradar a Deus. Então ele fala aqui, olha, então aqueles que estão na inclinação da carne, aqueles que se inclinam para a carne, eles têm inimizade contra Deus, pois não é sujeita, a carne não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E muitas vezes você pensa que você está agradando a Deus. Ah, não, eu cometi esse erro, eu tenho adulterado, eu tenho feito isso, eu tenho pecado, mas eu tenho ido na igreja. Eu estou indo lá, eu estou em comunhão com os irmãos, eu tenho de vez em quando aberto minha Bíblia. E você está achando que você está agradando a Deus, mas você está inclinado para a carne, não para as coisas do Espírito. Porque quando nós estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que são as obras do Espírito, essas coisas para nós se tornam abomináveis. E aí nós conseguimos agradar a Deus, e aí nós conseguimos ver que verdadeiramente, se nós estivermos vivendo pelo Espírito, nós estaremos mortificando todas essas obras. Aquilo que eu vivia, aquilo que eu fazia, eu não vou suportar nem mesmo ver nos meus que estão à minha volta. Se eu ver o meu filho cometendo aquele erro, aquelas coisas que eu fazia, eu não vou estar suportando isso, eu vou estar trazendo como um peso para a minha vida e como algo, de repente, desesperador, porque eu estou vendo que o caminho que ele está seguindo, ou está tentando traçar para a sua vida, vai o levar para distante de Deus, vai criar uma inimizade com Deus, vai levá-lo pelo caminho que o mundo tem oferecido, nas portas largas que levam à perdição.
Então nós não podemos deixar, porque os que vivem, se viverdes segundo a carne, morrereis. Se nós não negarmos a nossa própria vida, se nós não negarmos as nossas vontades, o meu eu, se eu não deixar de buscar poder, se eu não deixar de buscar, de ser ambicioso, buscar a ambição ter ambição pelas coisas desse mundo, se eu não deixar de buscar as riquezas, pastor, mas isso tudo é proibido? Não, não é deixar de viver e de fazer as coisas que eu gosto, mas isso não pode ser prioridade. Isso não pode tomar o lugar de Deus. E se eu não deixar isso e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu morrerei, porque eu estarei buscando as coisas da carne e não as coisas do Espírito. Então, nós vamos ver aqui que ele está dizendo, que o que ele está dizendo para nós é muito sério. Esse ensinamento para as nossas vidas nos leva mais próximo de Deus, nos leva a ter vida, nos leva a alcançar a promessa da vida eterna, a maior promessa que o Senhor tem feito para nós, para aqueles que creem, para aqueles que permanecem. Paulo ainda em Gálatas 5, no versículo de número 24, ele vai dizer assim: e os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo, eles têm prazer em mortificar a sua própria carne, em crucificar o velho homem com Cristo, juntamente com as suas paixões e as suas concupiscências, os desejos desenfreados, aquilo que era prazeroso para mim, aquilo que me trazia alegria, aquilo que de repente era satisfação, já não é mais, porque o que me satisfaz é Cristo, o que me traz prazer é Cristo, o que me traz agora entendimento da verdadeira felicidade que eu posso adquirir, daquilo que eu posso ter de melhor na minha vida, do melhor tesouro que eu posso juntar, é essa palavra, é o Evangelho, é o entendimento de uma vida que se sacrificou por mim para que eu pudesse alcançar a vida eterna, alcançar a vitória que Deus preparou para a minha vida. Então nós vamos ver que quando Caim ele peca, lá em Gênesis, no capítulo de número 4, no versículo de número 7, Deus traz para ele ali uma advertência. Ele fala assim: olha, o pecado jaz à tua porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ele estava dizendo para ele o seguinte: olha, você tem desejos contrários aos meus, e eles vão colocar você em problemas, Caim. O que Deus está dizendo para nós hoje não é diferente. Vocês estão tendo desejos contrários aos meus, e eles vão te colocar em problemas. E nós vamos entender o amor de Deus por nossas vidas. Nós vamos entender que negar as nossas vontades e negar o nosso eu, negar as coisas que o mundo nos oferece, nos livrará de consequências que nos levarão à morte, a um distanciamento de Deus. Então, ele fala: olha, isso vai trazer problema para vocês. O chamado à autonegação nos ensina a ter essa satisfação em Cristo. A razão de termos que negar a nós mesmos é porque nós porque nós não tomamos as nossas cruzes, a nossa cruz, meu Deus, é porque nós não tomamos a nossa cruz e seguimos a Cristo. Então nós temos que negar e seguir a Cristo, porque nós temos uma tendência em buscar prazer nas coisas que estão lá fora, buscar prazer em outros lugares, enquanto Jesus está nos ensinando que nós devemos buscar tudo isso na sua presença, tudo isso na palavra de Deus, vivendo uma vida transformada, uma vida diferenciada daqueles que estão no mundo, não deixando de ser feliz, não deixando de ter os nossos prazeres, de fazer aquilo que nós gostamos. Podemos passear, podemos jogar bola, podemos tomar o nosso sorvete, podemos sentar numa pizzaria, podemos fazer todas as coisas, mas precisamos saber aquilo que nos convém.
e o que precisamos deixar de lado, a forma que precisamos nos colocar e nos portar nos lugares aonde nós estamos frequentando, para que possamos fazer a diferença e demonstrar essa felicidade àqueles que estão à nossa volta, e eles olharem e falarem assim, como que podem ser felizes dessa forma? Eles não têm o que eu tenho e são mais felizes do que eu, é porque a nossa felicidade, a nossa esperança não está em coisas, mas está naquele que nos chamou, está naquele que um dia se entregou por nós, está naquele que tem dito para nós, negue a você mesmo, para que você possa vir após mim e possa viver aquilo que eu tenho preparado para você. Então, se não fosse essa autonegação, onde estaríamos? O que estaríamos fazendo? Estaríamos apaixonados pelo mundo? Onde estaríamos? Nos prazeres, que muitas vezes são suicidas? Onde nós estaríamos? Se não for essa autonegação na nossa vida, o que nós podemos fazer? Então o mandamento de Cristo é morra, cristão, morra todos os dias, mortifica tudo que é mundano em você, morra todos os dias e mortifica todas as coisas mundanas que há em você, mortifica tudo isso. Nós podemos olhar para nossas vidas hoje e nós vamos ver e vamos entender que, assim como os discípulos, nós também, muitas vezes, temos andado em direção oposta a Jesus. Cristo está dizendo, morra todos os dias. Cristo estava mostrando isso para eles, para que eles pudessem morrer todos os dias. Mas muitas vezes eles estavam andando na contramão, eles estavam num caminho oposto daquilo que Cristo estava dizendo a eles. Assim como nós hoje, ouvimos a palavra de Deus, o Senhor nos chama para morrermos para nós, para sepultarmos o velho homem no batismo e nascermos uma nova criatura, vivemos em novidade de vida, mortificarmos o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades, para trilharmos o caminho que Cristo deixou preparado para nós, para andarmos pelo caminho que Ele também andou, mas muitas vezes nós estamos no caminho errado, o caminho da ambição, contra o caminho do serviço. Cristo mostra que melhor era estar servindo a Deus, que melhor era servir ao irmão, servir ao próximo. O que é inegociável para Jesus. O que Jesus diz em Mateus 6,24, ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, o caminho da ambição, do poder, das riquezas, esse não é o caminho que Deus quer para nossas vidas. Ele fala, olha, vocês não podem servir a dois deuses. É algo que Jesus não negocia. Ou vocês seguem a mim, ou vocês servem a Deus, meu Pai, que me enviou, ou vocês servem a Baal, ou vocês servem às riquezas, às ambições, ao poder que vocês buscam. Então o caminho de Cristo, ele reflete a vontade de Deus. E ele nunca passará pelo poder por sobre as pessoas. O caminho de Deus nunca trilhará o caminho do homem, que muitas vezes quer ter esse poder, esse domínio sobre os outros.
mas ele sempre vai refletir a vontade de Deus. Ele sempre vai ser o caminho do serviço, de servir. O próprio Cristo disse que ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E aí nós vamos ver que quando Jesus repreende Pedro, aonde nós lemos em Romanos 8, em Marcos 8, no versículo de número 33, voltando para Marcos, no versículo de número 33 do capítulo 8, ele fala assim: mas ele virando-se e olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, quando ele repreende, ele estava mostrando que assim como nos nossos dias, né, os nossos caminhos, caminho dos discípulos e o nosso caminho reflete o nosso egocentrismo. Ele sempre busca e nos leva a buscar aquilo que é aprovado pela maioria, aquilo que é aceitável pelos homens. Então ele diz para Jesus: Senhor, não deixe que isso aconteça contigo, não, nós vamos estar aqui, nós vamos te proteger, isso não vai acontecer. E ele é repreendido, ele fala: você não entende das coisas de Deus, senão das coisas do homem. E não é diferente conosco, porque o egocentrismo toma conta. O nosso eu, ele toma conta. Nós queremos salvar a nossa vida. Nós não queremos que nada aconteça, nós não queremos que nada nos toque, que nada venha tocar no que é nosso, que nada venha tomar aquilo que nós adquirimos. Imagine tirar a vida. Imagine perder a própria vida. Não, isso não vai acontecer. Então ele mostra para Pedro que o nosso egocentrismo, ele busca a aprovação das coisas dessa terra, das coisas que os homens aceitam, e não busca a aprovação de Deus, não busca saber o que Deus pensa, mas ele busca aquilo que é aceitável a qualquer preço, apegando-se ao ter, apegando-se ao poder, apegando-se ao que aparenta que ele é alguma coisa, ao mesmo tempo que foge de tudo aquilo que ecoa em seu coração, em seus ouvidos, que diga para ele assim: olha, desapegue, deixe de lado, entrega a Deus. Assim como o salmista fala no Salmo de número 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Desapega da tua própria vida, desapega das suas emoções, desapega daquilo que você quer, dos seus desejos, e entrega o teu caminho a Deus. Entrega a tua vida a Ele, deleita-te nele, busca a felicidade nele, espera no Senhor. Não, nós não queremos isso. Nós queremos aquilo que é aprovado pela humanidade, aquilo que é aprovado pelo mundo, aquilo que é aplaudido de pé, porque quando nós conseguimos, nós somos o máximo, nós somos os melhores, nós somos aqueles que sabem conduzir situações. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Cristo está dizendo para nós: olha, vocês não podem nada, vocês não são nada e vocês não vão fazer nada. Vocês não podem acrescentar um côvado na vida de vocês. Vocês não podem impedir que um fio de cabelo caia. Vocês não podem nada. Por isso que ele fala aos discípulos: negue a vocês mesmos, para que tomem a cruz de vocês, para que vocês possam me seguir. Mas, para o ego, a entrega sem um interesse é loucura. Eu vou entregar, eu vou dar, e o que você me dá de volta? Não é assim que nós fazemos? Eu te dou, mas o que você me dá de volta? Ah, eu entrego isso para você, mas quanto você me paga? Nós não podemos ter interesse. Nós temos que entregar assim como Cristo entregou. O interesse dele foi fazer a vontade daquele que o enviou.
O interesse dele foi cumprir os propósitos pelo qual ele foi enviado. Esse foi o seu interesse. E não em ter alguma coisa em troca, não ter alguma coisa de volta. Mas quando eu perco a minha vida, é aí que eu me encontro. Quando eu me perco, né? Quando eu diminuo o meu ego, eu descubro que eu faço parte de algo maior. Eu descubro que eu pertenço a um Deus Todo-Poderoso. Eu descubro que eu pertenço a uma nação que foi comprada com sangue precioso. Eu descubro o valor que eu tenho. Não o valor que muitas vezes as pessoas vêm, dão um tapinha nas costas e diz pra gente, olha, você é especial. Mas ao sair da tua presença, muitas vezes está falando mal, muitas vezes está te denegrindo. Nós encontramos o verdadeiro valor das nossas vidas. Nós vemos o quão precioso nós somos para Deus. Nós vemos o quão precioso nós somos uns para os outros. Que congregamos juntos, que estamos juntos nessa mesma caminhada. E as pessoas veem a importância também que elas têm para nós, mesmo estando no mundo. Porque não fazemos acepção e não tratamos de forma diferente, muito pelo contrário. Temos que tratar até melhor do que nós tratamos aqueles que estão à nossa volta, porque os que estão à nossa volta estão congregando conosco, que fazem beicinho, biquinho às vezes, porque nós não olhamos para o lado dele, já estão sendo cuidados de Deus, já estão sendo amparados por Deus, já estão tendo a sua vida conduzida pelo Senhor, já estão recebendo aquilo que eles precisam, enquanto os que estão lá fora estão mais necessitados. E nós precisamos dar mais atenção, muitas vezes até mesmo para aquele que está chegando, que é novo convertido, para mostrar o valor que é a vida daquele que serve a Deus, o valor que tem a vida daquele que serve a Deus, que deixa todas as coisas e segue a Cristo, toma a sua cruz e segue a Cristo. Então renunciar a si mesmo é renunciar àquilo que iludidos nós acreditamos ser. Eu sou tal, eu sou o bambambam, eu sou não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou as pessoas falam que você é e te enche o ego, e você parece que sai flutuando, pisando nas nuvens. Renunciar a nós mesmos é renunciar àquilo que iludidamente nós acreditamos que somos. E entender pelos olhos da fé, pela palavra de Deus, por aquilo que tem sido anunciado, que nós somos pó, que nós somos pecadores, que nós não somos nada sem Cristo. Nós não podemos nada sem Cristo. Se não for dessa forma, se não for negando a nós mesmos, se não for tomando a nossa cruz e seguindo a Ele, nós não somos nada. Só quando nos desapegamos do que eu, desapegamos do nosso eu, quer dizer, que busca poder, riquezas, prestígios diante de homens, é que podemos entrar no caminho de vida que Jesus nos propõe. E Ele nos propõe uma vida de paz. Ele nos propõe uma vida em abundância. Ele nos propõe uma vida de riqueza, mas não uma riqueza física, financeira. Isso são acréscimos, isso são consequências. Mas uma vida rica na presença do nosso Deus, uma vida próspera das bondades, das promessas, dos bens que o Senhor tem para as nossas vidas. É isso que Ele diz. Então nós tomamos consciência quando fazemos isso da nossa identidade. Essa é a vida que o Evangelho nos propõe. A vida que Jesus viveu.
andar como ele andou, viver como ele viveu. É isso que o Evangelho nos oferece, é essa vida que ele nos oferece. Então, em Marcos, aqui no capítulo de número 8, no versículo de número 36 e 37, ele diz assim: pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Em Lucas 12, do versículo 16 ao 21, nós vamos ver aquela passagem que diz que um homem, depois de plantar, que ele colheu muito, né, que a sua plantação foi próspera, e ele não tinha onde guardar, ele resolve vender tudo, destruir os seus celeiros, construir celeiros maiores para que ele possa guardar, e ele diz à sua alma: alma, agora descansa e regala-te. E Deus lhe faz uma pergunta: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e a quem darás? Então nós vemos aqui um exemplo, dizendo para nós de um homem que ganhou o mundo, que ganhou todas as coisas, que teve os seus bens, adquiriu o que ele queria, chegou ao sucesso que ele planejava, mas perdeu a sua própria vida. Em contrapartida, nós vamos ver que aquele que perde a sua vida, né, em Mateus 13, no versículo de número 44, aquele que deixou tudo. Vamos ler aqui, Mateus 13, no versículo de número 44, que diz assim: também o reino de Deus, dos céus, é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Nós vamos ver que aquele que entregou tudo, aquele que deixou tudo, para poder adquirir um tesouro que ele havia encontrado, para poder ter o seu prazer e viver de uma forma mais prazerosa na presença de Deus, esse alcançou vida. Ele desprende de tudo, ele deixa tudo, ele vende tudo, ele dá tudo para poder adquirir um tesouro que ele havia encontrado, para poder comprar isso com a sua própria vida, entregando a sua vida a Cristo, doando-se, entregando-se para que ele possa receber esse tesouro. Por isso que Paulo fala que nós temos o tesouro escondido dentro de vasos de barro, que somos nós. Esse tesouro que nós recebemos é a palavra de Deus, o tesouro que nós podemos encontrar em deixar tudo para poder seguir, para poder trazer para a nossa vida, e nós podemos viver próximos, tendo uma comunhão, uma unidade, uma intimidade com Deus. Nós vamos ver que a rainha Esther, no capítulo de número 4 do livro de Esther, no versículo de número 13 e 14, Mordecai vai, depois de ter avisado o complô que haveria contra os judeus, e a rainha Esther fica sabendo e manda falar com ele, manda dar recado a ele, ele retorna para ela e diz assim: olha, então disse Mordecai que tornassem a dizer a Esther: não imagineis em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então ele fala assim: olha, não pensa não, Esther, que se você se calar, você tentar poupar a sua vida com a perseguição que está acontecendo, para que você não morra, só porque você está aí no palácio, você está do lado do rei, você é a esposa dele, não pensa não que Deus não vai levantar outro e que você não vai perder a sua vida. Deus vai levantar outro recurso, Deus vai enviar outro para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar. E ele fala: quem sabe foi para esse tempo que você foi colocado aí, para que venha o fim seu e da sua casa. Então ela manda logo que convocasse, que desse recado para Mordecai, para que convocasse a todos e jejuassem, porque ela entraria na presença de Deus. Ainda que ela perdesse a sua vida, ela diz, se tivesse que morrer, ela morreria, por amor
ao povo de Deus, por amor a Deus, a obra que o Senhor tinha a realizar através da sua vida e daquele povo. Negar-se a si mesmo. Não importa a posição, não importa o status, não importa o que você tem, onde você está, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é isso que ele fala. Quando Jesus usou essa imagem de tomar a cruz para os discípulos, ele usou aquilo que acontecia naquela época. Os romanos, eles eram condenados à morte de cruz, a lei dos romanos, quer dizer, naquela época que governava, era que todos os condenados, todos aqueles que cometessem algum crime, todos aqueles que fizessem algo que era digno de condenação, de morte, era crucificado. Então Cristo mostra isso e fala para os discípulos, ele dá esse exemplo de buscar a sua própria cruz, tomar a sua própria cruz, porque ele está dizendo assim, olha, toma um instrumento seu de morte. Tome o seu instrumento de morte, porque depois nós vamos ver que é o que acontece com eles. Todos morrem por amor à palavra de Deus. Todos são entregues por amor à palavra de Deus. Então ele está dizendo para nós hoje, tome o seu instrumento de morte para este mundo, tome a sua cruz, carregue ela. É ali que você vai morrer para esse mundo, é ali que você vai crucificar o seu ego, é ali que você vai crucificar o seu velho homem, é ali. Então toma o seu instrumento de morte. Entenda que nós já estamos condenados para esse mundo. Nós já temos a nossa sentença para este mundo. E de repente pode ser numa perseguição. De repente nós podemos morrer da mesma forma que os discípulos morreram. Não importa. O que importa para nós é que nós obedeçamos a Cristo e tomemos a nossa cruz. E saibamos que é o melhor a ser feito e estejamos seguindo a Ele. Estejamos seguindo a Ele. E eles levavam a sua cruz até o local que era designado para a sua morte. Foi o que Cristo fez. Foi o que nós falamos, que tomando a sua cruz e chegando nesse momento, Ele diz, Pai, mas que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Em Mateus, não, nós já lemos, estou voltando aqui, me desculpa. Então Jesus hoje ele pergunta para nós, o quanto nós estamos dispostos a nos sacrificar por amor ao reino, por amor ao Evangelho, por amor a Ele. Cristo está nos perguntando hoje, o quanto nós estamos dispostos a morrer por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus. Jesus não quer nos apresentar um cristianismo doloroso. Ele não quer. A verdadeira cruz do cristão não está no sofrimento, não está na dor de privar-nos daquilo que nós gostamos de fazer, de nos privar de tudo, não. Não está nas penitências, não está no sacrifício. Às vezes nós trazemos o Evangelho como algo muito pesado, uma cruz que pesa, que nós não conseguimos carregar. Às vezes nós trazemos o tomar a nossa cruz como uma enfermidade, como algo que está acontecendo nesse mundo. E não é nada disso. Não é nada disso. O tomar a nossa cruz para seguir a Cristo é isso. É nós negarmos a nós. É nós sabermos que nós podemos fazer sim aquilo que nós gostamos. É nós sabermos que se nós conseguimos vencer os desejos da nossa carne, crucificá-la com Cristo, morrer para este mundo, nós estaremos ganhando, nós estaremos vencendo. Perder para adquirir. E sabe por que Deus me deu essa palavra? Por que o Senhor me levou? Porque eu falei que eu tinha batido o meu carro, dei entrada na seguradora, levei para a oficina e ficou enrolado.
É perda total, não é perda total, é perda total, não é por causa dos valores das peças, é um carro que tem umas peças muito caras. Enfim, deram perda total para o carro. Perdi algo, foi tirado de mim, eu fui privado de algo que eu adquiri. E isso, graças a Deus, não está me abalando, mas deu perda total. E aí o Senhor me trouxe isso. Quanto que vocês estão dispostos a perder para poder me seguir? O que vocês estão dispostos a perder para poder me seguir? Porque aquele que tentar ganhar a sua própria vida, perdê-la-á. Se Esther tentasse se livrar, ela também ia morrer, ela ia perder a sua vida. Mas em se prontificar, em se colocar na posição, em se entregar, em viver aquilo que o Senhor havia convocado ela para que ela fizesse no serviço dela, ela não só poupou a sua vida, ou seja, Deus não só poupou a sua vida, como poupou de todo o povo, de todo Israel, deu vitória a todos eles. Então, Jesus nunca amou a cruz, mas tampouco ele fugiu dela. Em fidelidade a Deus. Ele nunca amou a dor, mas sempre buscou aliviar a dor do próximo. Ele não fugiu, não negou a própria verdade. Ele não negou a sua missão, a sua própria identidade. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes é dolorido, mas Jesus, ele não negou. Ele não amou, mas ele foi à cruz. Ele não ama a dor, mas ele suportou a dor por amor a mim e à sua vida, para nos aliviar da nossa dor. E ele não fugiu da sua missão, de entregar-se, derramar o seu sangue, para cumprir a vontade do Pai, para nos trazer salvação. A cruz para o cristão não é uma meta, e sim uma consequência. Para nós encerrarmos, abra sua Bíblia em Colossenses 3, que nos diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a mensagem daquele que o criou, a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assim nós devemos viver, meus irmãos. É isso que Cristo nos pede. Vamos orar? Pai, nós te glorificamos por esta palavra, por este dia, por aqueles que pela manhã desceram as águas, negando-se, Senhor, a si mesmo, mortificando o velho homem, crucificando o Senhor na cruz com Cristo, deixando o seu ego, para viver, Senhor, a Tua promessa, a Tua palavra, o Teu querer. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor tem tido paciência conosco, porque no mesmo dia em que nós descemos as águas, ó Pai, foi isso que nós prometemos a Ti, foi isso que nós dissemos que faríamos. Mas muitas vezes, Senhor, nós temos buscado, ó Pai, o poder, nós temos buscado as riquezas dessa terra, nós temos buscado, Senhor, até mesmo às vezes, ó Pai, passar por cima de pessoas, ó Deus, para podermos alcançar aquilo que desejamos. E o desejo da nossa carne, Senhor, a nossa concupiscência, tem nos levado, Senhor, a um distanciamento de Ti, tem, Senhor, nos levado à morte. Muitos têm morrido nesse tempo, muitos têm, Senhor, deixado a Tua presença, muitos têm, Senhor, vivido, ó Pai, conforme, Senhor, a inclinação da carne. Oh, Senhor, mas Tu tens nos alertado, Tu tens nos chamado e tens nos perdoado, Senhor, e tens, Senhor, acolhido de volta aos Teus braços aqueles que se arrependem e decidem, Senhor, verdadeiramente viver, ó Pai, para Ti, Senhor. Por isso, Senhor, eu Te agradeço, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos convida, mais uma vez o Senhor traz uma palavra, nos convocando, Senhor, a servirmos, nos convocando a deixar, Senhor, todas as coisas, para podermos ganhar a nossa própria vida, Pai. E essa vida, Senhor, ela não é uma vida qualquer, ela não é, Senhor, uma vida, Senhor, que precisa dos nossos esforços para se manter, não. Essa vida ela é dada por Ti, Senhor, e tudo que deveria ser feito para poder sustentá-la, para poder, Senhor, mantê-la, enquanto for a Tua vontade que nós estejamos nessa terra, mas para que um dia nós possamos estar junto contigo, já foi feito naquela cruz, ó Pai. E resta a nós somente, Senhor, obedecermos a Ti. Por isso estamos aqui, Senhor, neste final de noite, dizendo a Ti, Senhor, nós nos rendemos, nos entregamos a Ti. Nós morremos para nós mesmos, para vivermos para Ti, Senhor, e podemos alcançar, ó Pai, a promessa da vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este dia. Que o Senhor continue nos abençoando nesta semana e que nós possamos nos preparar, através dessa palavra, Senhor, para o próximo domingo. Domingo especial, onde estaremos ceando, participando de uma mesa preparada por Ti, ó Pai. Participando do corpo e do sangue de Cristo que se deu por amor às nossas vidas. Assim nós oramos, gratos a Ti, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus queridos? Deus abençoe. Uma ótima semana a todos. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra, por essa noite maravilhosa. Negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Essa é a missão, esse é o objetivo, esse é o alvo das nossas vidas enquanto cristãos. Que eu e você possamos colocar em prática tudo aquilo que nós acabamos de ouvir aqui. Glórias a Deus por essa noite. Nós queremos, antes de encerrar, continuar incentivando você a contribuir com a nossa comunidade, com seus dízimos e as suas ofertas. Você já sabe que você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas nas celebrações presenciais, você pode passar aqui durante a semana, você também pode fazer agora a sua transferência e fazer também a transferência com o código do Pix, essa nova ferramenta. Então que eu e você continuemos sendo parte dessa comunidade. E nós somos parte dessa comunidade também, contribuindo com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós queremos lembrar os irmãos, como foi dito e orado pelo pastor agora há pouco, que no próximo domingo nós teremos um dia especial aqui na nossa igreja, a nossa ceia anual. A nossa ceia anual acontece normalmente no feriado do dia 14 de abril, a nossa Páscoa. Mas esse ano, em função dessa pandemia que começou, os nossos cultos foram transferidos para esse formato online logo em março, nós não tivemos essa ceia. Mas nós não vamos encerrar o ano sem celebrar ao Senhor na nossa ceia, sem participar do corpo de Cristo. Então, no próximo domingo, dia 27, como você já sabe, nós teremos a nossa ceia. E nós fizemos as inscrições previamente, através ali do formulário do Google, e nós atingimos o limite da celebração da noite. Então, você que ainda não se inscreveu, saiba que agora só temos algumas vagas para a celebração da manhã, às 10 horas da manhã. Então, mais uma vez, nós vamos mandar aqui no chat desse culto, dessa celebração e também nos grupos de WhatsApp, o link ali para você fazer a sua inscrição. Mas essas inscrições, elas se encerram hoje, porque nós precisamos nos preparar como igreja para realizar essa ceia. Nós precisamos comprar os utensílios da ceia, preparar todo o ambiente para que nós possamos ceiar juntos. Então, hoje, domingo, nós encerramos as inscrições e nós só temos algumas vagas para a celebração da manhã. Então, que você possa, se você ainda não fez a sua inscrição, fazer a sua inscrição logo após essa celebração. Não deixe de participar desse momento tão especial. E nós também queremos lembrar os irmãos que essa última sexta-feira foi a última reunião de oração presencial desse ano. Nós, no dia 25 agora de dezembro e também no dia 1º de janeiro, não teremos a nossa reunião de oração, mas você pode e deve continuar orando na sua casa, continuar colocando diante do Senhor todos os propósitos que nós temos orado aqui em todas as sextas-feiras, todos os propósitos dos irmãos da nossa comunidade, as enfermidades dos nossos irmãos, as lutas dos nossos irmãos, as vitórias e as bênçãos que os nossos irmãos têm recebido. Continue orando na sua casa, amém? Nós continuamos sendo igreja e nós continuamos sendo igreja nessa reta final desse ano e também no início de um novo ano, se o Senhor permitir, amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, que sobre todos nós Ele levante o seu rosto e nos dê a paz. Não somente nesse domingo do dia 20, mas eternamente. E você pode dizer aí na sua casa, diga aí no chat, na nossa celebração, amém. Deus te abençoe, tenha uma boa noite de domingo e uma semana na presença do Senhor.